A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Oh glórias, aleluia, Jesus. Meus irmãos, para você que tem nos acompanhado, hoje nós iniciamos a terceira semana da nossa série Discernindo a Voz de Deus. Já estamos quase chegando ao final, temos mais 4 episódios para que a gente venha encerrar e eu creio em nome de Jesus que Deus tem feito coisas maravilhosas. Acredito, creio, profetizo que os meus irmãos, os ouvintes deste canal, estão aprendendo a discernir a voz de Deus. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre algo muito profundo também, parte dessa série. E o tema de hoje é: o maior chamado é conhecer Deus. Meu Deus, meus irmãos, o chamado da vida cristã não é apenas trabalhar para Deus. Não é apenas ouvir sobre Deus, mas conhecer verdadeiramente ao Senhor. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas buscam respostas rápidas, muitos querem sinais, revelações, direção para a decisão. Hoje o mundo quer algo à palma da mão, mas Deus ele deseja algo muito maior, que é o que Ele tem falado durante toda essa caminhada espiritual que eu e você estamos. Relacionamento. Porque mais importante do que saber sobre Deus, discernir a voz dele é caminhar com ele. Mais importante do que ouvir a voz de Deus ocasionalmente é conhecer o seu coração diariamente. É isso que você deseja, meus irmãos? Então eu te convido a ficar até o final desta série. O nosso Deus, meus irmãos, Ele quer que você o conheça. Você que tem nos acompanhado, você tem percebido que durante essa série tudo se resume a relacionamento. Quem conhece Deus, conhece a sua voz e sabe discernir. Mas o tema deste episódio, nós vamos nos enfocar sobre o chamado. E esse chamado, meus irmãos, muitos se confundem no dia de hoje. Muitos estão trabalhando para Deus, mas não conhecem Deus. Isso é normal no dia de hoje na vida cristã. Até isso nós temos que ter cuidado, que não estejamos entrando em vaidade espiritual. Porque tudo, meus irmãos, que pode ser usado para o bem, para fazer o ídio, para levar o evangelho, para a obra de Deus, também pode estar te levando e te afastando da presença do Senhor. Como assim, missionária? Sim, meus irmãos, nós temos que ter o cuidado de que a vaidade não entre em nossos corações. Por isso, eu te convido a fazer algo que eu sempre faço e que eu ouço muitos cristãos que já têm caminhada espiritual com Deus. Orar e pedir que o Senhor venha tirar qualquer soberba, qualquer vaidade do coração. Oh glórias, aleluias. Temos que estar vigilante, meus irmãos, porque nós estamos vivendo no mundo dos likes, dos seguidores, das visualizações, e isso nós temos que vigiar, porque o único que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação é o Senhor. Que as pessoas venham ver através da minha e da sua vida Deus. Que eu e você venhamos diminuir e Ele crescer. Vamos ter cuidado com isso, vamos vigiar, meus irmãos, que nós não estamos seguindo homens. Que nós não estejamos fazendo a obra para Deus sem conhecê-lo. Oh glórias! Meu Deus, meus irmãos, isso é muito forte. Deus tocou profundamente ao coração meu para falar para você nesta manhã, deste dia, que nós precisamos vigiar com a vaidade espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 3,
10, que diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Até aí, meus irmãos, um pequeno versículo para a nossa meditação. O mais forte desse versículo, meus irmãos, é aqui. Paulo escreveu isso depois de já ter vivido grandes experiências espirituais. Paulo já pregava o evangelho, operava milagres, tinha visões, ele conhecia profundamente as escrituras. Mas o que isso me revela? Que o desejo do coração de Pedro ainda era: quero conhecê-lo mais. Oh, glórias! Isso nos ensina, meus irmãos, que intimidade com Deus nunca termina. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais percebemos que ainda existe profundidade para viver na presença dEle. Aqui vai um ponto comparativo para os irmãos. No nosso matrimônio não é diferente. Jesus é o noivo e nós somos a igreja. As varoas e os varões de Deus que têm os seus companheiros, nós sabemos que você pode viver uma vida, 50, 60 anos de matrimônio. Todo dia você aprende a conhecer o seu esposo ou a sua esposa. Cada dia, algo Deus revela daquela pessoa para você. Muitos dizem: você vive uma vida como uma pessoa e você não a conhece. É bem verdade que assim também é a nossa relação com Deus. Primeiro, Ele quer que você aprenda a depender dEle e confiar. Ele quer que você o conheça diariamente. Assim como Ele derramava o maná do céu a cada dia para o povo em Israel, Ele queria que o povo dependesse dEle. Ele não queria que você guardasse o de hoje para amanhã. Por quê? Porque o nosso pão, diz a Escritura, de cada dia, é para cada dia. Também a palavra nos ensina que o dia por si só já traz os seus feitos. Nós precisamos aprender a conhecer Jesus diariamente. Tem muitos irmãos que estão vivendo uma presença espiritual superficial no Senhor. E Deus quer que você desça, mergulhe, entre no oceano do Espírito. Meu Deus, meus irmãos, existe até um louvor: eu adorarei ao meu Senhor no oceano do Espírito, porque essa analogia me leva a entender que o oceano é algo grande. Mas imagina o nosso Deus. Fica pequeno o oceano perto do coração do nosso Deus e de quão grande Ele é, que infinitamente nunca vai acabar o conhecimento que nós temos que ter do nosso Deus. O conhecimento de Deus é o centro da vida cristã. Esse é o ponto chave e crítico deste episódio. Muitas vezes na nossa vida cristã ela acaba ficando baseada apenas em quê? Em pedidos, não que não sejam válidos, nas nossas necessidades, em fazer campanhas como muitos fazem, propósitos, em receber bênçãos, respostas. Meus irmãos, mas Deus ele não quer barganha. Ele não quer que você o procure apenas quando você precisa da solução dos seus problemas. Isso é algo tão forte, meus irmãos. Deus ele não deseja apenas visitantes, aqueles que vêm ocasionalmente na presença dele. Ele deseja filhos que permanecem perto. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observe, a Bíblia não diz só conheçamos. Ela segue dizendo prossigamos. Porque conhecer Deus é uma caminhada contínua. Mas infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas só lembram de Deus quando elas estão sofrendo, quando elas querem resposta ou quando tudo está difícil. Muitos nem voltam para agradecer depois que recebem as bênçãos. Nós temos falado sobre ingratidão. Mas a intimidade verdadeira, ela não nasce somente na crise. Ela nasce na constância, meus irmãos. A relação com Deus, ela precisa ser cultivada diariamente.
Assim como um relacionamento humano ele enfraquece se você não conviver, a intimidade espiritual também enfraquece sem a presença. Isso é muito forte, meus irmãos. Por isso nós temos falado durante esse devocional para que a gente venha tirar tempo em oração, na meditação da palavra, momentos com Deus e, mais que nada, aprender a permanecer em silêncio. Tá ficando cada vez mais difícil um momento de silêncio. Muitas vezes nós só queremos falar e derramar aos pés do Senhor. E muitas das vezes nós precisamos só silenciar para ouvir o Espírito Santo de Deus. Nem toda oração precisa ser uma lista de pedidos. Às vezes Deus só quer a sua presença. Reflita, meus irmãos. Se Deus não respondesse as suas orações imediatamente, você o continuaria buscando durante a sua presença? Porque quem ama apenas as bênçãos se afastam quando não recebe. Mas quem ama a Deus, permanece. Oh, meus irmãos, isso aqui é algo muito forte. O amor verdadeiro, meu Deus, ele permanece. Mesmo com as tempestades. Ele não pula fora do barco e te deixa sozinho quando tudo vai mal. Então, reflitam. Se Deus não respondesse às suas orações imediatamente, você continuaria buscando a sua presença? Intimidade gera discernimento. Quanto mais você conhecer, mais discernirá a voz de Deus. Nós já falamos, João 10, 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Olha, aqui é um outro ponto. Uma criança, ela reconhece a voz da mãe porque convive com ela diariamente. Da mesma forma, quem anda perto de Deus aprende a conhecer o jeito, o caráter, a direção, a sua paz. Meus irmãos, eu entendo quando Deus está falando. Eu sei como Ele fala. O que Deus fala comigo e como Ele fala comigo é totalmente diferente dos membros da minha família. Então, olha só, a palavra vai me dizer: as minhas ovelhas, e eu conheço-as. É muito triste o tempo que estamos vivendo hoje em dia, meus irmãos. Muitas pessoas, elas só estão buscando ao Senhor porque elas querem uma resposta. Alegria, permanência em Deus, constância, saber que Deus é Deus. Como Jó, Ele deu, Ele tira. E você continuar permanecendo firme, isso demonstra amadurecimento espiritual. A intimidade gera discernimento. Quem conhece o caráter de Deus percebe quando algo não vem dele. Porque Deus não contradiz a sua palavra, nós já aprendemos, nem tampouco o seu caráter e a sua santidade. Um exemplo prático para a sua vida. Às vezes parece uma oportunidade boa, mas temos falado a respeito dessas oportunidades que nós temos que estar vigilantes. Algo que possa comprometer os seus princípios espirituais. Quem conhece Deus percebe que isso não combina com o coração do Senhor. Oh, glórias! Relacionamento com Deus vem antes da direção. Muitas pessoas, elas querem descobrir o propósito, entender o futuro. Meu Deus, o que eu tenho para o futuro? Querem uma direção de Deus. Querem que Deus revele para elas os caminhos que tem pela frente. Mas Deus, Ele continua falando que Ele quer relacionamento. Antes da missão, vem a comunhão. Isso é forte, meus irmãos. Mateus 7, 23 diz: nunca vos conheci. Jesus não disse: vocês nunca trabalharam. Ele disse: eu não conhecia vocês. Ou seja, é possível e muito possível frequentar a igreja, cantar, pregar, louvar, servir, trabalhar na obra, fazer devocionais, fazer ir, pregar na rua, o que seja o seu ministério.
e ainda assim viver distante da intimidade verdadeira. Meu Deus, isso é muito forte. O Espírito Santo está falando profundamente ao meu coração. Ontem o Senhor me tocou para falar acerca de quem você está seguindo. Para quem você está trabalhando na obra? É para o homem? Deus não procura pessoas preocupadas e ocupadas na religião. Ao contrário. Ele procura corações disponíveis. Às vezes você pode estar fazendo muitas coisas para Deus. Muitas. Você está super ocupado com o ministério. Mas não tem passado tempo com Ele. O pouco tempo com Ele. Isso é possível, missionária? Muito. O segredo da vida cristã não é apenas fazer obra. Fazer a obra, qualquer um pode fazer. O segredo de ser cristão é permanecer na presença. Anotem isso, meus irmãos. O segredo da vida cristã não é fazer a obra, é permanecer na presença. Maria escolheu ficar perto aos pés de Jesus. Eita Deus, glórias a Deus. E Marta estava ocupada demais. Então Jesus mostrou que Maria escolheu a melhor parte. E ele disse que isso eu não posso tirar dela. Ô glórias! O que eu entendo aqui? Olha o Espírito Santo me revelando nesta manhã, meus irmãos. Para você que está me ouvindo e para mim também. Porque a palavra vem para mim primeiro. Deus está buscando pessoas que querem permanecer na presença. É lindo fazer a obra? É. Lembre-se, nós falamos ontem, Tiago, a obra sem fé é morta. De igual maneira, a fé sem a obra. Mas temos que vigiar que esse trabalho para a obra de Deus não esteja te separando da comunhão com Deus. Muito forte isso, meus irmãos. Da presença do Senhor. E quantas pessoas estão em ministérios para mostrar o que estão fazendo, mas estão tão longe do Senhor. E aqui vai uma reflexão para você. Você tem vivido mais ocupado para Deus ou mais próximo de Deus? Porque a atividade espiritual, ela não substitui a intimidade espiritual. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu falo algo para vocês porque eu sei que os que estão me ouvindo agora, que estão em ministério, eu sei que quando você está trabalhando, quando nós estamos trabalhando para a obra do Senhor, você fica muito focado na obra. Então você também, eu também, meus irmãos que estão na obra sabem que você também precisa do momento em que você está para receber. Você está para ouvir. Porque o trabalho na obra pode te afastar da presença do Senhor, porque você está focado naquela obra. Então, conhecer a Deus muda tudo. Tenham cuidado. Quando alguém realmente conhece Deus, a visão, o coração, as prioridades e até o comportamento mudam. 2 de Coríntios 3,18 diz, somos transformados de glória em glória. Ou seja, a presença de Deus, ela transforma o nosso interior. Como assim, missionária? Quanto mais intimidade com o Senhor, você vai sentir menos orgulho, menos ansiedade. Você vai sentir menos necessidade de aprovação humana e menos apego a este mundo. E você terá mais paz, maturidade espiritual, você vai ser mais amoroso, buscar santidade e discernir mais a palavra de Deus. Não é possível permanecer verdadeiramente perto de Deus e continuar igual. Um exemplo espiritual, Moisés, por exemplo, ele passou tanto tempo na presença do Senhor que seu rosto refletia o quê? Glória. Olha que maravilha, meus irmãos. Da mesma forma, quem anda com Deus carrega marcas espirituais. Reflita, pense em alguém aí que você conhece, um cristão, onde você vê paz no olhar, sabedoria nas palavras, equilíbrio nas decisões e mansidão no coração. As pessoas, elas percebem quando alguém esteve com Deus
Imaginem, meus irmãos, eu estou imaginando agora Moisés com o rosto reluzente, brilhando da presença do Espírito. Você quer reluzir, meus irmãos, o brilho do Espírito Santo na sua vida? Como você tem sido reflexão para aqueles que estão te vendo? A maior chave deste episódio é: a vida cristã, ela não é fama espiritual. Ela não é posição. Não. Ela não é reconhecimento. O maior chamado é conhecer Deus profundamente. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Esse episódio de hoje vai mais para os que estão na obra, os cristãos. E para você também, meu amigo, meu ouvinte, meus irmãos. A vida cristã não é fama espiritual. Não é você subir no púlpito da igreja e querer aplausos. Ou nas ruas. Ou até mesmo usando plataformas digitais. Deus deixou tudo para o homem. O avanço da tecnologia. O fato desse devocional chegar até a sua casa através dessa plataforma YouTube. Através de um Spotify. Meus irmãos poderem se conectar através do Google Meet. Olha que lindo, meus irmãos. Nós estamos em diferentes partes do mundo. E Deus está nos unindo com um propósito. Mas a partir do momento que eu e você acharmos que isso está te trazendo likes, que você gosta dos aplausos, é momento de parar e de reflexionar se essa fama espiritual, essa vaidade está entrando no seu coração. Oh, glórias! Deus está falando muito nesta manhã, meus irmãos. Santo é o Senhor. Nesta manhã, meus irmãos, eu te convido a orar, fechar seus olhos se você puder. Aqueles que não puderem, que você entre em concordância no Espírito. O que Deus falou nesta manhã foi algo muito forte. Oh, glórias! Soberano Deus, Pai querido e Pai amado. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer por mais este devocional. Eu quero te agradecer pela vida de cada ouvinte, cada membro do grupo de oração Ebenezer, cada inscrito e não inscrito neste canal, os que estão chegando e os que ainda vão chegar. Senhor, eu me coloco aqui nesta posição. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou a primeira da qual o Senhor fala esta palavra. Para te pedir, Jesus, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha ajudar o teu povo a querer te conhecer mais profundamente. Deus, que o Senhor nos leve além da superficialidade espiritual. Que nós verdadeiramente queremos mergulhar em te conhecer. Ensina-nos, Senhor, a permanecer na tua presença diariamente. E que nós não só te procuremos quando nós quisermos respostas, ou te busquemos apenas para uma relação superficial, um momento. Não, Deus. Deus, que nós sejamos fortes, que nós tenhamos fome da tua presença, Senhor. Pai, transforma o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e que nós possamos te conhecer cada dia mais. E que essa sede, papai, de te conhecer, de querer te buscar e sentir a tua presença, não seja algo passageiro, que seja permanente, porque essa é a chave da vida cristã. Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender toda soberba, tudo aquilo, meu Deus, que possa estar entrando em nossas vidas para que nós queiramos se exaltar. Deus, porque o único que é digno de adoração, exaltação, é o Senhor. Meu Deus, não permita que o teu povo se envaideça, porque tudo é vaidade, diz a palavra. Tudo passa nessa vida, Senhor. Meu Deus, começando por mim, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia mais.
querer trabalhar para ti, mas além disso, e muito melhor que isso, te conhecer e permanecer em tua presença. Porque somente assim a obra avança com o Espírito Santo conduzindo verdadeiramente, Senhor. Oh, glórias! É a oração que eu te faço nesta manhã, Deus. Eu sinto, Pai, que o Senhor está falando com os meus irmãos que estão me ouvindo. Espírito Santo, visita cada um e toca, Pai, no coração daqueles que precisam, Senhor, nesta manhã, entregar a sua vaidade espiritual. Oh, glórias! É a oração que eu te faço neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu louvo e agradeço a Deus por mais essa semana de devocionais. Obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado até o dia de hoje. Amanhã nós estaremos trazendo um episódio. Deus tem um plano perfeito e nós quase estamos encerrando essa série, meus irmãos. Continue conosco até o final. Amém? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com familiares, com pessoas que precisam ouvir de Deus. Amém? Eu desejo para você um excelente dia e que Deus guarde, proteja e te cuide neste dia. E até amanhã no nosso próximo devocional. Em nome de Jesus. Amém.